Olá pessoal, meu nome é Thiago Gomes, esse aqui é o canal Mais Piano. Estaremos aqui compartilhando conteúdos interessantíssimos para vocês e espero que os conteúdos aqui postados possam ajudar a você no seu crescimento musical, no seu desenvolvimento harmônico. Então agradeço desde já a sua audiência, a sua paciência e agradeço também a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos que eu venho estudando e pesquisando piano. Eu acho que uma coisa muito importante da gente pontuar, né, é que a música é um universo gigantesco, né, um oceano. E quando a gente começa a estudar música, quando a gente começa a aprender, a gente está aprendendo as nossas primeiras braçadas nesse oceano, nesse universo. E toda a nossa contribuição é apenas uma gota nesse universo gigante, né? E então espero poder contribuir também com o crescimento de vocês, com essa pequena colaboração nesse universo gigante e maravilhoso que é a música, tá? Então aqui nesse canal a gente vai estar apresentando alguns conceitos teóricos, alguns conceitos harmônicos, melódicos, mas a partir da perspectiva do piano, do instrumento. Porém, isso não significa que outros instrumentistas e que também você não possa aplicar isso em outros lugares. Sempre eu tento trazer alguns conceitos que eles possam ser aplicados em outros contextos também. Principalmente na escrita de arranjos, para você aplicar em grupos, direcionando esses conceitos para outros instrumentistas, outros instrumentos, tá ok? Então hoje nós iremos tratar uma aula um pouco mais densa, porque ela é uma aula com uma característica um pouco mais teórica, tá ok? Porém, já deixo registrado que essa aula ela vai servir de suporte para outras duas aulas que estão disponíveis no meu canal, em que eu falo um pouco sobre dois arranjos para piano solo, tá ok? Nesses dois arranjos, eu explico ali como que esses arranjos foram feitos e como que eu cheguei naquela sonoridade. Porém, para eu não deixar uma aula de arranjo para piano solo muito densa, eu estou propondo essa aula teórica que vai ser uma preparação para outra aula, tá ok? Então, como que isso funciona? Se você já tem um conhecimento teórico, já tem uma base teórica legal, você vai conseguir acompanhar as outras aulas numa boa. Porém, se você não tem, essa aula vai servir de suporte, tá ok? Então espero que vocês gostem dessa aula aqui, desse conteúdo, que nós iremos chamar de aula de acordes em estrutura superior, porém de uma forma um pouco mais expansiva, tá ok? Vamos lá. A gente está falando de acordes em estrutura superior. Então eu vou tocar aqui dois tipos de acordes para ver como que seu ouvido interpreta isso, né? Então vejamos só. Vamos lá de novo. Agora dessa forma aqui, ó. É uma sonoridade grande, né? É um piano grande assim, né? Olha, veja só, que legal. Agora eu vou tocar um outro acorde e perceba a diferença de sonoridade. Perceba que é um acorde menos denso, né? É um acorde um pouco mais. Por mais que ele seja um acorde dissonante, a gente consegue, o nosso ouvido consegue buscar uma resolução para isso, né? Então vamos lá de novo. Então,
Com esses dois acordes, eu aqui coloco só uma provocação e uma maneira que eu penso sobre isso, tá? Porque existem duas maneiras de, ao meu ver, né, sob o meu ponto de vista, de classificar isso, né? Um acorde, para mim, que é o segundo acorde que foi tocado, ele é muito claramente um acorde que é o que a gente chama de upright structure, né, ou acorde em estrutura superior, né? E o primeiro acorde que foi tocado, ele é muito claramente um policorde, tá ok? Um poliacorde, né? Como a gente fala. E por que é importante pontuar isso do ponto de vista da harmonia, né? Porque assim, as nomenclaturas, né? Como a gente chama os acordes, como a gente chama esses movimentos teóricos, eu sempre acreditei que eles são menos importantes do que o som que você está buscando, do que a sonoridade. Isso é um fato. Porque eu conheço músicos fantásticos, músicos incríveis, assim, que trabalham com toda essa sonoridade, toda essa dimensão do piano, toda essa dimensão harmônica, mas que não sabem o nome disso, né? Então, é lógico que em primeiro plano sempre vem o som, a música. Porém, em segundo plano, e não menos importante, nós temos que ao menos entender de onde vêm essas questões, né? Entendendo de onde vêm essas questões, eu acredito que nós somos, assim, músicos um pouco mais conscientes e um pouco mais com uma capacidade maior de compreender todo esse universo, né? Então, por isso que a teoria é importante, né? A teoria é importante por dois motivos. O primeiro motivo é porque a teoria musical ela é a comunicação com outros músicos. Então, você se comunica com outros músicos também através da teoria, né? Se você vai para um país que não fala a sua língua e tudo mais, mas você vai se reunir com os músicos e você leva uma partitura bem escrita, a música vai acontecer, tá ok? Então, além disso, é importante para você como músico, para o seu desenvolvimento pessoal, é importante você entender. Então, o que eu diferencio isso? Porque, assim, quando a gente fala de estrutura superior, eu não gosto de chamar a estrutura superior de poliacorde, né? Como eu já vi algumas pessoas chamando. Por quê? Porque eu acho que o poliacorde ele está muito mais relacionado às questões teóricas e às questões de expansão harmônica da música de concerto erudita, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, né, os compositores antes do século XX, né, todo o desenvolvimento harmônico, todo o desenvolvimento histórico, né, da música, ele veio muito antes do século XX. Então, aí eu gosto de dizer que nós temos duas arquiteturas para entender a teoria e a música. A primeira arquitetura é a arquitetura do ponto de vista eurocêntrico, da teoria musical de tradição europeia, tá? Que foi todo o desenvolvimento musical da Europa, o tratado harmônico importante, que foi um ponto de cisão, assim, que colocou a harmonia funcional como ela tinha que ser, como que ela funcionava, descreveu como é que funcionava a harmonia funcional, e isso foi assim, as bases para toda a construção da música de Bach, por exemplo. Esse tratado de 1722 do Rameau, dá uma pesquisada nisso aí, importante, porque ele já havia uma prática, né, musical na época ali, porém ele captou essa prática musical e teorizou isso. E ele, a partir disso, ele disse o seguinte: olha, a harmonia funcional, em que cada acorde do campo harmônico tem uma função, ela age dessa forma, né? Então essa foi toda a estrutura da harmonia funcional, ela foi baseada nisso. Tivemos vários compositores, né? E Handel, Bach, e depois Mozart, e aí os pré-românticos, os românticos, daí Beethoven, Chopin, e enfim, outros compositores também para a orquestra. Porém, esse entendimento harmônico dentro de um campo de relações de acordes, em algum momento já não sustentava mais, já não era mais suficiente para que esses compositores
colocassem suas ideias e interpretassem o mundo à sua volta a partir dessa perspectiva harmônica, correto? Então, é aí que surge essa questão da expansão harmônica, né? Então aí a gente começa a vir Wagner, Stravinsky, né? A gente tem Debussy, Scriabin, Liszt, muitos compositores que pegaram isso aí e expandiram ao máximo. Então, esse tema do poliacorde, para mim, ele está muito mais relacionado a essa questão desse tipo de música, desses compositores que expandiram a harmonia ao máximo, né? É importante lembrar que antes da teoria do jazz, nós temos a teoria da música pura, da música como ela é, da música universal de tradição europeia. Então nós temos que ter isso em mente. Bom, o que os teóricos do jazz fizeram? Pegaram alguns conceitos, né, da teoria tradicional e teorizaram a sua própria maneira, né? Então é por isso que depois vem essa questão dos acordes em estrutura superior, porque eles vêm a partir dessa perspectiva da teoria do jazz, né? Então, aqui nesse canal, a gente sempre vai tentar tratar essas questões teóricas a partir da perspectiva do jazz, né? Que foi um desenvolvimento aí ao longo do século XX, ok? Bom, eu citei aqui o livro do Rameau, de 1722, mas eu vou também falar aqui de alguns livros, eu fiz algumas anotações aqui de alguns livros que seria importante vocês buscarem saber, né? Que é o Harmony, do Walter Piston. Esse foi uma indicação do meu professor de harmonia, o Marco Ferrari, já saudoso, falecido, e um grande professor de harmonia, uma mão para tocar jazz piano, assim, incrível. O Harmonia, do Arnold Schoenberg, também é um livro importante de harmonia. Agora, assim, o Contemporary Harmony da Ludmila Vilela, ele trata já dessa questão também como é contemporary, né? A harmonia contemporânea já trata dessa questão do poliacorde, tá? Então é exatamente isso. É você pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Ela trata dessa sonoridade, trata dessas questões que vieram ao longo desse desenvolvimento da harmonia expansiva, tá ok? Tem também um livro que ele abriu muito minha cabeça para essas questões. É um livro, ele é pequeno assim, putz, é gostoso. Ele não é um livro muito aprofundado, tá? Mas assim, ele já dá um bom direcionamento, que é o Harmonia do século XX, Aspectos e Prática, tá? E é um livro também que eu gosto muito. Ele é do Vincent Persichetti, tá ok? É um livro muito interessante e ele abre aí alguns caminhos para a gente entender um pouco mais dessa questão da harmonia, tá? Então, colocado essa diferenciação, que eu acho, do meu ponto de vista, eu acho interessante pontuar, agora a gente vai partir para o conceito da aula, tá? Então eu vou passar para vocês aqui alguns tipos de acordes em estrutura superior, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou dividir a aula da seguinte forma. Nós vamos falar de acordes em estrutura superior, algumas possibilidades, tá? Para os acordes menores. Acordes em estrutura superior, algumas possibilidades para os acordes maiores. E acordes em estrutura superior, as possibilidades do dominante, que é o que tem mais possibilidades, tá? E acordes em estrutura superior para os acordes de diminuto, tá ok? Ao final da aula, eu vou explicar como é que funciona aqui. Eu até anotei aqui para passar para vocês. O que a gente vai chamar de... Quando a gente for falar de acorde de estrutura superior para dominante, eu vou tratar aqui da seguinte forma, né? A gente vai chamar de acorde estático, a gente vai chamar de desdobramento da tétrade na mão esquerda e a gente vai chamar também de movimento da dominante diminuta. Que esses movimentos são os que são muito mais interessantes assim para desenvolvimento de arranjo de piano solo, tá?
Então, partindo aqui para o acorde, as estruturas superiores em acordes menores, tá? Então, vamos pegar como exemplo o Dó menor, por exemplo. A tríade que sobrepõe o Dó menor e que já propõe todas as suas extensões é o Si bemol, tá? Então, uma tríade maior, um tom abaixo. Então, se eu faço a tríade de Dó menor com a mão esquerda, eu faço uma tríade, né? Só fazer a tríade aqui só para... É que eu dobrei a oitava, tá? Mas é uma tríade. Então, eu faço a tríade de Si bemol com a mão direita, ó. Tá? Então... Ok? Isso vamos lá, dividido por quintas, né, sobrepostas, né, ele dá um acorde muito interessante que é esse aqui, ó. Então a gente tem, para essa possibilidade, a gente tem uma posição mais fechada e a gente tem uma posição mais aberta. Ok? Bom, para eu passar isso para todos os acordes, é só eu usar esse mesmo raciocínio. É um acorde menor e um acorde maior, um tom abaixo. Então, se fosse o Ré menor, seria o Ré menor e o Dó. E assim vai. Ok? E aí você explora isso em todos os tons, tá bom? E aquela possibilidade de acorde de uma estrutura mais aberta, a gente também explora em todos os tons, ó. E assim vai, ok? Bom, para o acorde menor, a outra possibilidade também de estrutura superior é você, ao invés de pegar uma tríade maior, um tom abaixo, você pega uma tríade menor, um tom acima, né? Então você tem aqui, ó, Dó menor. E aí você põe o Ré menor, ó. Isso, para que serve? Quando a gente não tem um acorde com sétima, a gente tem um acorde menor 6, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Então a gente não usa a sétima e aí a gente usa essa estrutura aqui. Bom, falando nisso, voltando ao acorde anterior, aquele primeiro, isso aqui, quando na cifra nós temos Dó menor com sétima, 14ª e nona, tá? Isso é importante. Então, quando na cifra nós temos o acorde Dó menor 6, aí esse acorde aqui, ó. Tá? É o Ré menor, porque ele já vem com a nona, a quarta e a sexta. Ou o Fá também, ó. Isso aqui por exemplo, que ela tem um tema, né? Um tema um standard, que é o solar, né? O solar, ele começa já no Dó menor 6, ó. Não lembro. Então, para improvisar também ajuda, né? Você pensar nisso, ó. Então, quando você pensa aqui o Dó menor 6, ó, com o Ré menor, ó. Esse seria uma possibilidade para o Dó menor 6. Uma outra possibilidade, quando a gente vê na cifra o Dó menor, um acorde menor, né? Um acorde menor. 7 mais 9, né? A gente usa, por exemplo, então pensando no Dó, Dó menor 7 mais 9, a gente faz a tríade do Dó menor.
e a tríade do Sol na mão esquerda, na mão direita, ó. Então é um Dó menor com Sol, ó. Tá ok? Então isso é quando na cifra nós temos o Dó menor 7+, tá? Então como que a gente desenvolve esse raciocínio? Você pensa numa tríade menor, qualquer, e qual que é a quinta desse acorde? No caso do Dó menor é o Sol. A gente faz uma tríade maior dessa quinta. Tá ok? A outra possibilidade também, ela é um pouco menos... ela não é tão bonita quanto o Si bemol, ó, mas ela te ajuda também na hora do aperto ali, de você, se você estuda esse lance por tríades e acordes em estrutura superior para facilitar a vida, ela te socorre bem também, que seria, por exemplo, um Dó menor com um Sol menor. Também dá, porque daí já vem tudo, né? Vem a sétima e a nona, mas não vem a quarta, né? Vem a dobra da quinta. Ok? Então, essas são as tríades sobrepostas a tríades menores, então para acordes menores, sempre atento também à questão da cifragem, tá? Porque a gente não sai jogando qualquer acorde em estrutura superior, qualquer tríade em cima de tríade, se você não está respeitando a cifra, principalmente quando vai acompanhar cantor, né? Porque quando vai acompanhar cantor, a melodia e a relação do acorde com a melodia é muito importante. Por isso que existe o acorde Dó menor 6, né? O acorde, as relações, né, do acorde, o Dó menor sétima, o Dó menor 7+, em que contexto que eles estão sendo usados, né? E como que você está usando isso, ok? Passado isso, falado sobre os acordes menores, vamos falar sobre acordes maiores, as tríades sobrepostas, acordes em estrutura superior para acordes maiores. Então, no caso, seria uma tríade maior na mão esquerda, no caso o Dó, e uma tríade maior na mão direita, partindo de uma nota um tom acima, que é o Ré. E a beleza, a mágica desse conceito é que com duas tríades, se você sabe fazer duas tríades, você já propõe uma sonoridade muito bonita, muito interessante. Então veja, Dó maior com Ré maior, ó. Só com... uma outra possibilidade também de tríade sobreposta, mas agora sobre uma tétrade, né? Quando você faz a tétrade aqui do Dó maior 7+, na mão esquerda, ó, você põe uma tríade de Ré maior por cima, né? Aqui você tem praticamente todas as extensões do acorde, ó. Tá vendo? Então seria um Dó 7+, com uma tríade de Ré maior acima, né, por cima. Uma outra possibilidade, né, quando ele é também assim aquela questão, né, um pouco mais não tão rica, né, mas ela funciona também na hora de resolver a vida ali, de você querer resolver rápido uma situação. Você pensa no Dó e no Sol, que é uma tríade da quinta, né, partindo da nota da quinta, ó. Então, se já tem alguém fazendo baixo, né, o movimento do baixo aqui, ó, você só faz aqui, ó, você só ok? E aí
estudando em todos os tons, pesquisando movimentos, né, cromáticos que funcionam bem, né? Beleza? Essa seria uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade também é você fazer o Dó, a tríade de Dó e o Si menor, ó, ao invés do Ré, tá? Quando você faz aqui o Ré, você não está colocando a sétima maior. Agora, quando você faz o Si menor, você coloca a sétima maior, ó. Ou seja, com o Ré você tem a sexta, com o Si menor você tem a sétima maior, ó. Ok? Como que seria a versão aberta por quintas desse acorde? Dó, e bom, para quem tá mais ligado aí na teoria, é o acorde lídio, né? E que tem aquele livro maravilhoso, né, do George Russell, que é o Lydian Chromatic Concept, o conceito do lídio cromático, né? E putz, eu comecei a dar uma estudada. Eu já tinha visto esse livro, mas agora a gente também tem uma questão, né, que a gente consegue compreender melhor algumas coisas com o passar do tempo. Então eu estou tendo uma outra compreensão desse conceito, e muito interessante, porque esse lídio ele abre muitas possibilidades, né? Ok? Mas isso aí é assunto para outra aula, que isso aí já dá um leque para várias aulas só sobre esse tema. Um outro exemplo de tétrade em estrutura superior, que é muito usual no jazz também, mas ele já é um acorde um pouco mais dissonante, tá? Que é o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Você faz um acorde, por exemplo, pensa no Dó, tá? Só que você só faz ele e a sexta. Ok? Tá para pôr a terça também, mas já como a gente vai usar a terça na mão direita, não precisa repetir, tá? Então você pega aqui, ó, a tríade, você tira a terça, substitui a quinta pela sexta e você faz um Mi 7+, aqui, ó, Mi maior 7+ na mão direita. Ou seja, o raciocínio pensa na tríade maior. Essa terça que você tirou aqui, você joga ela para cima. A partir disso aqui você monta uma tétrade de 7+, ó. Você substitui a quinta pela sexta, ó. Que acorde é esse? Ele é um acorde 7+, 5+, e ou seja, sustenido 5, sustenido 9. É muito usual no jazz, na harmonia contemporânea. Interessante, né, essa sonoridade, né? Essas são algumas possibilidades de acordes em estrutura superior sobre o acorde maior, tá? Acordes diminutos também têm as suas estruturas superiores, tá? Então, quando você pensa no Ré diminuto, na tríade diminuta do Ré, por exemplo, você tem uma tríade um tom abaixo maior, que é o Dó. Essas extensões, ó. Que aqui você tá trabalhando as extensões do acorde, 7, 9, 4, ó. Ok? Interessante, né? Os graves, eles... a gente evita pôr umas notas no grave, né? Por exemplo, ó.
principalmente intervalo de terça, a gente evita pôr nos graves, né? A gente tenta abrir mais, mas também, dependendo, fica super bonito, né? Você explorar esses graves, né? Bom, enfim. Então, para o acorde diminuto, ele tem possibilidades mais restritas. Eu trabalho só com 2 possibilidades aqui nessa aula, que seria essa aqui, ó. Ou pensando no Mi meio diminuto, ó. A primeira possibilidade de você juntar Mi diminuto e uma tríade da sétima, né, uma tríade maior da nota um tom abaixo, do Ré, no caso, ó. Aqui você tem a sétima, a nona e a 11ª. A outra possibilidade é você partir de uma tríade menor da uma nota um tom acima. Então seria Mi diminuto, você parte do Fá sustenido, ó, menor. Olha só. E aí você tem a nona, a 11ª, né? E aí você tem também a 13ª, ó. Ou então você faz a tétrade de um tétrade maior, 7 mais, né? De um acorde um tom abaixo, que daí você tem tudo, ó. Então essas são as tríades sobrepostas a tríades, acordes em estrutura superior. Nós falamos dos menores, nós falamos dos maiores e nós falamos dos acordes diminutos, tá ok? A gente encerra essa aula por aqui e eu vou fazer uma outra aula agora, né? Já vamos postar na sequência, mas para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai falar uma aula sobre acordes dominantes, tá ok? Então, se você gostou dessa aula, acompanhe a aula de acordes em estrutura superior para acordes dominantes. E quando a gente vai falar de acordes em estrutura superior para acordes dominantes, a gente vai falar também de algumas possibilidades de movimentos harmônicos para resoluções, porque o acorde dominante ele te dá muitas possibilidades, tá? A gente vai ter, como eu disse lá no começo dessa aula aqui, a gente vai ter o que eu vou chamar de acorde estático, o que eu vou chamar de desmembramento da tétrade e o que eu vou chamar de movimento da dominante diminuta, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula com seus amigos se você gostou. Se inscreva no canal e deixa aí o like aí pra gente para fortalecer aí. Falou? Muito obrigado, valeu!